Olá, tudo bem, gente? Como vocês estão? Por aqui tudo bem? Começando mais um vídeo falando sobre Freud, psicanálise, as descobertas de Freud que hoje nos ajudam a entender muito as nossas ações, reações nossas e dos outros também, né? Então, na tentativa de levar mais conhecimento para as pessoas, estamos produzindo esses vídeos para o canal do YouTube. Gente, vamos fazer nosso canal crescer, vamos lá se inscrever, vamos compartilhar os vídeos, tá bom? E ajudar muitas pessoas com conhecimento, né, da psicologia, da psicanálise. Então vamos ao Freud explica o que são mecanismos de defesa que nós utilizamos tanto inconscientemente, né? São mecanismos que constituem operações de proteção do nosso ego, né? Ou do nosso eu, o nosso si mesmo, para assegurar a própria segurança do nosso ego, né? Por isso temos muitas ações e reações, as pessoas também, e às vezes a gente interpreta de uma forma errada, né? Quando na realidade é o ego se protegendo de determinadas situações, sentimentos, né? Acontecimentos, principalmente sentimentos, né? E se protege também do sofrimento através desses mecanismos de defesa. Vamos explicar melhor, né? Uma das elaborações da psicanálise está no que se refere aos mecanismos de defesa do ego. É uma das melhores elaborações que a psicanálise fez, né? A descoberta desses mecanismos de defesa do ego. Mecanismos que são modos de operação psíquica, é o funcionamento do nosso psiquismo, né? Que o ego usa, né? Constrói para defender-se de perigos reais ou imaginários, né? Tem a função de proteger o ego contra elementos como a ansiedade e o desprazer, por exemplo, né? E são normais a todos os seres humanos, ou seja, todos nós temos esses mecanismos de defesa. Vamos citar, são muitos, mas eu vou citar só alguns e descrevê-los, né, para a gente entender um pouco. Um dos mecanismos de defesa é a formação reativa, né? É quando acontece quando a pessoa tenta disfarçar os verdadeiros desejos que ela tem, seja com palavras de afirmação ou atitudes contrárias à sua vontade. O indivíduo nega aquilo que realmente quer como uma defesa, né? Um modo, uma forma de se defender das conhecidas e temidas consequências, seja por pressão social ou por trauma pessoal, né? Os impulsos são apenas reprimidos na formação reativa, né? Mas também são controlados através do exagero do comportamento oposto. Ou seja, a ocorrência de um pensamento doloroso é substituído por um outro pensamento, né, mais agradável. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo, uma pessoa que está muito irritada com um amigo, mas diz que está tudo bem para evitar uma discussão, né? Um outro exemplo desse mecanismo é quando uma pessoa
instintivamente tem vontade de fazer sexo, mesmo sendo muito jovem, né? E então priva-se por vergonha ou aprisionamento a padrões sociais. Tá? Vamos a um outro mecanismo de defesa, que é a compensação. A fim de agradar a si mesmo e aos outros, o indivíduo busca compensar em outras atividades a falta de sucesso que ele não teve, né, em alguma tarefa anterior. É como um mecanismo de autoafirmação para o bem-estar da mente. Vamos dar um exemplo, né? Um profissional de uma grande empresa que não atinge as metas que ele teria que atingir, né, no projeto que ele participava, por conta disso ele faz com que outras tarefas atribuídas sejam motivo de destaque dentro do ambiente de trabalho, para que não perca credibilidade, ou seja, ele não conseguiu na primeira vez ter sucesso, então ele faz uma outra atividade que tenha destaque para compensar o insucesso dele na primeira vez, né? Vamos a um outro mecanismo de defesa, a negação. O indivíduo nega qualquer situação que, na verdade, é muito desconfortável para ele, né? Em seu interior. Então, ele recusa e não reconhece os sentimentos que essa situação proporciona, né? Negação é o mecanismo pelo qual o sujeito bloqueia eventos externos para que não façam parte da consciência e, portanto, trata aspectos óbvios da realidade como se não existissem. Ele nega, né? Por exemplo, alguém que, diante da morte de um ente querido, insiste em dizer que está tudo bem, ou seja, essa pessoa ela não está sendo fria, né? A gente não pode julgar uma pessoa que faz isso achando que ela não tem sentimentos, que ela não está nem aí, porque perdeu um ente querido. Na verdade, ela está no processo de luto, na fase de negação, né? Para evitar o desconforto, a angústia, o sofrimento causado por esse acontecimento. Então, é uma forma que o ego utiliza para proteger-se, né? Vamos a um outro mecanismo de defesa, a sublimação. É um mecanismo responsável por redirecionar a energia de um impulso para outra atividade socialmente mais aceitável ou desejável. Por exemplo, se para alguém repetir o prato do jantar pela segunda vez é uma atitude absurda, apesar dele ter vontade, o ego pode guiá-lo para logo tentar distrair-se, seja lavando louça ou fazendo outra coisa, né? Realizando outra tarefa. Então ele sublima, né? Ele troca a vontade dele por outra coisa mais aceitável. Vamos a um outro mecanismo de defesa, que é a introjeção. A introjeção pode ser entendida como a situação em que a opinião de alguém é tomada como verdade, ou seja, valores externos de um outro indivíduo, né, funcionam como guia para seu comportamento, seja pela grande presença desta pessoa em sua vida, né, seja pela admiração que se tem por ela, ou simplesmente por insegurança. Por exemplo,
uma pessoa que leva em consideração todas as críticas que escuta de alguém, sejam elas construtivas ou não. Essa pessoa, por insegurança, ela introjeta essas críticas, né, e passa a acreditar que ela seja isso mesmo que essas críticas falam, né? Ela introjeta o conteúdo do outro. E isso não é bom, né? Porque tem pessoas, gente, tem pessoas que introjetam culpas que não são delas, né? Introjetam acusações que o outro faz como verdadeiras e passam a sofrer. Isso é preocupante. Quando a gente conhece que é um mecanismo de defesa, a gente entende melhor, não é? Então, um outro mecanismo de defesa é a identificação, né? Muito semelhante à introjeção, a pessoa passa a agir como outras pessoas que ela admira, não só em seus valores, mas também em atitudes de mesmo comportamento. Por exemplo, amigos que passam a copiar um outro, né, na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de se comportar, né? Então, ele se identifica com outra pessoa e passa a agir como o outro age, né? E se comportar como o outro se comporta. Um outro mecanismo de defesa é a regressão, né? Funciona como uma tentativa de voltar ao estado anterior no qual não havia sofrimento. O corpo busca elementos que o façam sentir-se em alguma circunstância anterior, o qual era mais cômoda que a atual. Por exemplo, uma mãe que perde o filho pequeno, porém continua manuseando seus brinquedos e revivendo aos poucos, né, os momentos que teve com esse filho, né? Ou seja, a pessoa regride no tempo para não sentir o sofrimento atual, né? Um outro mecanismo de defesa é a racionalização, tá? Em tentativa de justificar a dor, o indivíduo busca razões lógicas para o que está acontecendo. É um processo pelo qual a pessoa elabora desculpas, né, ou razões lógicas para tentar justificar comportamentos, pensamentos ou sentimentos inaceitáveis. Por exemplo, alguém que não atinge uma meta e diz: eu nem queria isso muito mesmo, né? Então, esse é Vamos para um outro mecanismo de defesa, que é o isolamento. É a tentativa literal de fugir de um problema. A pessoa começa a se afastar de tudo aquilo que lembra e envolve o incômodo e não se permite pensar no que aconteceu. Isolamento é um mecanismo pelo qual as memórias se divorciam dos sentimentos, né? Para que a pessoa consiga suportar os fatos. Se separa uma memória intolerável para o ego, né, das emoções que essas memórias produzem. Assim, ela permanece na consciência de uma forma enfraquecida. Por exemplo, falar de um evento traumático como algo normal, como se estivesse falando sobre o tempo, né?
Um outro exemplo é alguém que comete uma traição no relacionamento e esconde o problema de si mesmo, não se permitindo falar dele, nem com seu amigo mais confidente. Essa é uma forma de o ego se proteger também, né? E um outro mecanismo de defesa, chamado projeção, funciona transferindo a culpa, né? Aquilo que te desagrada é, de alguma maneira, repassado para alguém que parece lidar melhor com esse incômodo. Por exemplo, alguém que briga com os pais e diz: só reagi desse jeito porque vocês me criaram assim. Vocês não me criaram bem, foi assim que eu aprendi. Então, gente, essa é bom para os pais, para a mãe, para o pai, saber que quando um filho coloca a culpa nos pais, dizendo: olha, eu sou assim porque você me criou assim, vocês são os culpados, né? Filhos adolescentes, filhos adultos, geralmente culpa os pais pelos próprios comportamentos e escolhas, não assumindo, né? E para descarregar esse incômodo, eles fazem uma projeção do que eles estão sentindo, culpando os pais, né? Então, muitas vezes, os pais que não foram negligentes, né, que criaram bem os filhos, que deram amor, carinho, apoio, suporte e tudo mais, entendam que se um filho culpa vocês, né, após a fase adulta, vocês não têm culpa, né? Ele está apenas projetando os conteúdos dele nos pais. Por isso que eu digo, gente, como é importante a gente ter conhecimento, né? Para não sofrer desnecessariamente, né? Um outro mecanismo de defesa é a repressão. É um movimento que o ego realiza para rebaixar conteúdos dolorosos, sejam ideias, afetos ou desejos, da consciência para o nível inconsciente. Repressão foi o primeiro mecanismo de defesa descoberto por Freud. Refere-se ao fato do ego reprimir desejos e pensamentos que causariam dor se estivessem ao nível consciente, né? Então, ele reprime para o inconsciente, né? Pois a satisfação do desejo reprimido é inconciliável com outras exigências do superego, né? Vamos a mais um mecanismo de defesa, que é a fixação, né, que ocorre quando uma pessoa, em seu desenvolvimento, não progride de maneira normal, parando parcialmente em uma fase do seu desenvolvimento, né? Então ela fica fixada em uma parte do desenvolvimento e não avança. Um outro mecanismo de defesa é o deslocamento, né? O que o deslocamento faz? Refere-se ao redirecionamento de um pulso, geralmente uma agressão, para outra pessoa ou um objeto. Por exemplo, alguém está frustrado com seu chefe e chega em casa e chuta o seu cachorro. Ou seja, ele desloca, né, aquela raiva para uma outra pessoa ou um animal, né, ou um objeto.
Quantas vezes a gente já viu isso, na verdade? Então, gente, olha, na prática, todo e qualquer ser humano, ele coloca em prática esses mecanismos de defesa do ego. O principal objetivo de tais respostas é livrar-se da angústia, né, e tentar confortar o corpo e a mente. As defesas do ego são muito benéficas, tá? Elas não são tão ruins dependendo da forma como se usa, da quantidade, né? As defesas do ego são muito benéficas para as pessoas em certas situações. Podem tornar-se problema, né, mais leves e amenizar sofrimento. Elas podem amenizar os sofrimentos, né? E pode ter também problemas com isso, né? Entretanto, é o exagero do uso desses mecanismos de defesa que também podem trazer consequências muito ruins, né? Quando se exagera no uso desses mecanismos. Aqueles que abusam dessas defesas passam a negar qualquer erro, né, ou dificuldade, e aos efeitos, né? Os efeitos vão desde a falta de conhecimento pessoal até a fraqueza extrema diante de situações difíceis. Afinal, quem o faz está fugindo de todas essas situações. Quando a gente utiliza esses mecanismos de defesa, a gente está fugindo de várias situações. Então, é o exagero que não é bom, né? Mas que é normal a todos os seres humanos, é normal. Tá bom, gente? Esse é o Freud Explica de hoje, né? Trazendo conhecimento para a gente entender melhor as nossas reações e as dos outros diante de determinadas situações, tá bom? Espero que tenham gostado, tá? Eu sou a psicóloga Francisca Pereira, de Manaus, e tenho um canal no YouTube. Curtam, vão lá, se inscrevam, compartilhem esses vídeos para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção, um beijo, fiquem todos bem, tchau!